Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. Sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, um projeto da pecuária PRM. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e tocando esse podcast aqui, esse projeto que tem o objetivo de falar de pecuária e de várias outras coisas que interferem, atuam diretamente na atividade rural. Na tela comigo, o meu parceiro Pedro Rocha Marques, falando diretamente lá de Itaqui. Buenas, como é que estamos, seu Paulo André? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta e quem nos ouve. É uma grande honra a gente estar mais uma vez aqui conversando e hoje vamos falar de bons anos e vários anos de pecuária, conforme a gente vai analisando e paulatinamente conversando sobre as diferentes fases que a pecuária já passou. É isso aí. E conosco o pecuarista César Silveira Monteiro. Seja bem-vindo, seu César. Muito obrigado. É uma satisfação enorme receber um convite do Pedro, da PRM, empresa que nos dá consultoria há mais de 6 anos e que, sem dúvida alguma, é uma referência hoje no mercado pecuário. E oportunizar que a gente transmita alguma coisa que a gente acumulou nesses vários anos aí. Não só de algum conhecimento de pecuária, mas também da própria vida aí que vai nos moldando, vai nos formando e, enfim, de certa forma nós temos uma certa obrigação de contribuir aí para essas gerações aí que estão vindo. Agradeço o convite. Grande abraço, seu César, uma honra muito grande dividir a tela com o senhor. Seu César tem alguma história para nos contar, vamos ouvir aqui. Mas antes disso, nós vamos prestigiar os nossos parceiros aqui de projeto, as nossas apoiadoras, né, as empresas que prestam o seu prestígio aqui para a gente. Né? A Jamaju Agrícola, distribuidora com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola. Também a Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por Aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção, atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. A Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Também a nossa parceira Agropecuária Marca e Sinal, aqui na tela, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Mas também, com alegria, nós damos as boas-vindas a 2 novos parceiros nesta edição aqui no 7º episódio. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos, e também a Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Né, Pedro? Grande abraço para o Jacques Salvati, agradeço a parceria e acreditar nesse projeto que recém está no começo, e também aos amigos Rodrigo Toqueto e Ayrton Lorenzoni, do time da Ouro Fino, que também estão nos ajudando e adubando esse projeto para que muitos frutos sejam colhidos. Um grande abraço aos 3 amigos e é uma grande honra a gente poder contar com o apoio de empresas que são referência no nosso setor. Exatamente. Este, então, para quem está nos acompanhando pela primeira vez e, enfim, para todo mundo, né, lembrar que todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube da Pecuária PRM e no Spotify do Horizonte Agrocast. É só procurar por lá que é bem fácil de achar. Eu que me encontro nos estúdios da TV Santa Maria, no coração do Rio Grande, que também transmite o Horizonte Agrocast no canal 19 da NET em Santa Maria e nos sistemas de IPTV, como a Amigo TV.
Aqui os endereços estão aqui na parte de baixo, aqui, né, essas lembranças aí passando aqui na sua tela. Estreamos episódios novos sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Também nos acompanhe lá nas redes sociais, @HorizonteAgrocast, no Instagram e no TikTok. Bueno, a nossa pauta de hoje trata da passagem do tempo e da evolução da produção ao longo das décadas. Né, Pedro? Me explica aí para a nossa audiência o porquê que nós chegamos, né, neste tema, nessa temática, né? E a presença aí do seu César. Bueno, Paulo, na verdade, o objetivo, e é uma marca nossa, isso seja marca familiar ou mesmo de empresa, nós acreditamos que dificilmente um negócio ele desenvolve do dia para a noite. E o motivo desse assunto e do convidado estar aqui, seu César, é a questão de que a sua família e, por consequência, ele como pessoa, tem uma capacidade de enxergar a conjuntura do negócio como um todo e também tem experiência dos diferentes desafios e mesmo crise que se passou no setor e saber compartilhar conosco e seguramente vamos conversar e quem vai nos ouvir e assistir esse episódio vai se identificar com situações parecidas, né? Como disse o Vitor Wortmann no episódio no qual ele participou conosco, os ingredientes mudam, né? Mas a história de quem logra êxito e quem tem bons resultados muitas vezes eles podem ter ordens diferentes para serem aplicados, mas são os mesmos. Então a pecuária, embora a gente está sofrendo influência de muita tecnologia nova, muita informação, com a inteligência artificial, com a internet, com a era da informação, saber filtrar essa informação é fundamental e saber como aplicar. Então, o objetivo desse episódio é a gente conversar um pouco sobre a história do seu César Monteiro e durante essa história a gente vai poder compartilhar e conversar e as pontuações na qual ele vai fazer, a gente seguramente vai tirar uma série de aprendizados que peguem o papel e a caneta quando forem ouvir esse episódio e anotem que vai servir para o resto da vida de vocês alguns apontamentos que esse grande amigo vai falar. Um grande abraço. Isso aí, o seu César, vamos fazer uma apresentação oficial então, seu César. Seu César Silveira Monteiro é um produtor de referência na fronteira oeste. Advogado de formação, administra há 43 anos as propriedades da família em Itaqui, Alegrete e Uruguaiana. Trabalha com sistemas de ciclo completo, além da produção de genética de qualidade. Tem também um pé no cooperativismo, atuando em gestões de cooperativas de crédito e de produção em Alegrete e Itaqui, e participou de diferentes gestões do Sindicato Rural de Alegrete. Bom, seu César, aproveitando esse breve currículo no qual o Paulo André comentou, gostaria que o senhor começasse a contar se possível, desde a fase quando o senhor tinha, se eu não sei se eu vou errar a idade, seus 8, 9 anos e já pegava numa bolsinha de sal, botava suas malas e ia para fora para poder... Isso depois o senhor comenta a década, porque não era com asfalto que tinha que chegar nas fazendas, tinha um pouquinho mais de desafio. E aí, para quem está nos ouvindo, ver que quem quer faz e tem coisas que, como diz, né, às vezes não é só trabalho, às vezes é um dom e uma vocação. Então, começa contando como começou a história do seu César e a gente poder ir trocando ideia aí, seu César, por favor. Seu Pedro, eu vejo que o senhor lá aquelas noites e dias que passamos juntos aí nessas visitas técnicas, né? O senhor não esqueceu de muitas das histórias. Mas realmente a gente precisaria muito espaço para a gente poder alinhar toda essa experiência e todos esses momentos vividos aí. Realmente a gente tem uma trajetória de vida assim que a gente se orgulha. Eu realmente muito novo, eu já tinha vontade de
de participar da atividade pecuária, nós tínhamos as propriedades, né? E realmente eu botava uma roupinha numa bolsinha de sal e me largava para fora. Só que eu não aguentava mais com uma semana, o serviço era muito pesado e eu não ficava contemplando, sempre tive essa formação, esse intuito sempre de participar. Mas voltava, trabalhava e fui formatando a minha personalidade e o meu currículo desta forma, né? Desde muito cedo me interessando e procurando contribuir. E aí fui para Porto Alegre, num colégio interno com 10 anos de idade, né? Em 70, eu fui para o colégio Champanhar, eu e meu irmão mais velho, Mário Monteiro Filho, ficamos em Porto Alegre, interno no colégio Champanhar, e aí seguimos a nossa vida de estudante aí, e fomos evoluindo. Depois participei do Colégio Rosário, lá fiz o curso científico na época, já entrei direto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era um funil forte, ali era difícil de entrar, a gente conseguiu ter êxito no primeiro vestibular, e aí, já no segundo semestre da faculdade, já tinha interesse em trabalhar, pela essa formação que eu tinha. No segundo semestre, eu procurei um escritório e já comecei a trabalhar. Quando foi no terceiro ano, recebendo a carteira de estagiário, já podia atuar no justiça do trabalho. Aí me afastei do escritório e com outros colegas constituímos um escritório próprio em Porto Alegre. Já como estudante, já estava dono de um escritório, tinha minha sala e coisa, então foi motivo de orgulho. Então, logo concluí o curso, eu tinha uma dívida, um compromisso muito grande com a minha família, principalmente com meu pai. E aí vim imediatamente, em 81, para Itaqui, né? O pai tinha tido um período de bastante trabalho, de preocupação, e aí eu procurei aliviar, assumir os compromissos e fazer com que ele tivesse uma qualidade de vida melhor. E aí eu tinha 22 anos, como me formei em Direito, e aí assumi integralmente lá. O pai foi viajar, foi para o exterior com a família e tal. E eu, como já tinha uma formação, sempre em férias, a gente sempre assumia responsabilidades na propriedade, nas propriedades, né? Então não foi difícil para mim assumir definitivamente. E a partir daí, o meu pai sempre passava os invernos no Rio de Janeiro, lá, e quando verão ele vinha, regressava a Itaqui, e nós sempre compartilhávamos a administração das propriedades. Aí veio um irmão também, 4 anos depois de formado, o Glauco Silveira Monteiro, agrônomo, veio. E aí ele ficou mais em Itaqui e eu me desloquei para Alegrete. Aí eu fiquei mais uruguaiano em Alegrete. E em 84, por aí eu já comecei, em 85, eu já comecei a permanecer mais em Alegrete. E hoje estou radicado em Alegrete, atendendo essas propriedades. E ao longo desse tempo a gente foi fazendo aquisições, eu adquiri um patrimônio pessoal também, multipliquei o que era do meu pai. Eu tenho a satisfação de dizer que eu trabalhando aí, eu fiz 2 heranças, né? 2 vezes mais do que eu vou receber do meu pai. E no patrimônio do meu pai eu acrescentei mais do que aquilo que eu vou receber, quer dizer, eu não onerei os meus irmãos. E isso aí é motivo de orgulho. Se eu eventualmente estiver errado, aí eu quero permanecer dessa forma errada, né? Evoluindo da forma que eu evoluí. Então, tudo isso aí nos acredita, nos legitima a ter uma postura de agradecimento e de orgulho, né? Felizmente, eu tive essas oportunidades e não as perdi. Usei isso aí da melhor forma e estamos edificando sempre. E tivemos sempre um espírito comunitário, participativo,
até com prejuízo pessoal aqui em Alegrete, mesmo sindicato, me dediquei muito ao sindicato. Não pude assumir nunca a presidência do sindicato por vínculos pessoais, mas fui vice-presidente e participando sempre de diretorias na cooperativa rural. Eu brinco sempre que se eu não coloquei um tijolo no frigorífico de Alegrete, eu também não permiti que se retirasse um tijolo. E hoje nós temos aí empresas como o Mercosul, como o Marfrig, como Minerva se sucedendo, né? Isso aí garantiu um sonho secular da comunidade, da região aqui, de termos um frigorífico geograficamente bem situado e disponível para complementar aquilo que nós produzimos do lado de dentro da porteira. Semana passada ainda eu tive a satisfação de fazer a primeira venda para o Minerva, e aquilo ali foi uma semente que eu plantei e hoje estou colhendo. Então, isso é muito orgulho, envaidece a gente. Com certeza, César. E permite só porque assim esperamos ampliar a fronteira desse podcast, contextualizar e abrir o parênteses para isso que o senhor falou do frigorífico. Seu César, como falou, radicado no município de Alegrete, antigamente uma cooperativa, né, de Alegrete. Como é que era o nome da cooperativa, seu César? Cooperativa Rural Alegretense Limitada. Esta cooperativa era quem operava essa planta desse frigorífico. Depois disso, alguns frigoríficos entraram, que é nos quais o seu César citou, o Mercosul, Marfrig e agora, por último, o Minerva, e usando essa mesma planta. Então, quando o seu César se refere na questão da semente, é que ele estava na parte da diretoria dessa cooperativa durante o andamento e peleou muito para que essa planta não saísse, e como ele vem relatando, gerou uma série, somar essas 3 plantas aí, o Minerva chegando a menor tempo, é a questão de geração de empregos e, por consequência, a riqueza para o município de Alegrete. Então, é a mesma planta que foi criada pela cooperativa rural, hoje segue sendo uma planta para atrair investimentos e atrair empresas no Alegrete, na região oeste do nosso Rio Grande do Sul. Seu César, abrindo mais um parênteses... Deixa eu só dar uma observação aí, Pedro, nessa, na historizada que tu deu aí. A gente estudava, que eu sou da Alegrete, né? O seu César talvez não saiba, a gente estudava no colégio a maior frigorífico da América Latina. Me lembro, eu estudava no 3ª série, eu acho, me lembro que a gente estudava essa parte aí. E era uma coisa que orgulhava de dizer, né? Não, porque lá é Alegrete, o maior município do estado tem o maior frigorífico da América Latina. Isso é uma coisa muito forte para gente que foi criado na cidade, né? E aqui, seu Pedro, num raio de 150 quilômetros, nós temos 3 milhões de cabeças. Quer dizer, é um centro pecuário do Rio Grande do Sul. Isso aí tem um reflexo econômico e social, né, dos mais significativo possível. Né? Com certeza. Além de toda essa tradição que nós temos na atividade primária e principalmente da pecuária. Com certeza, com certeza. E seguindo, o seu César fez um breve resumo da história, como ele disse, faltariam tempos e episódios para contar tudo, mas para a gente seguindo essa conversa, ele comentou da questão do frigorífico, mas também, seu César, o senhor comentou da questão depois de o senhor, vamos dizer, abrindo mão entre partes, não se dedicando tanto à parte do direito, sim, porque o senhor, falando em partes, porque... Beleza, voltei. Então, seu César, eu falei operando em partes porque optou por se dedicar mais à parte pecuária, mas ainda faz uso do direito nos seus negócios. E nisso, como foi para o senhor, um menino novo, o senhor começou a assumir as coisas do seu pai inicialmente, a questão de como foi para esse rapaz jovem aí assimilar e começar esses desafios, porque comentando, e o senhor pode detalhar, primeiramente o senhor se focou e firmou esse compromisso de, no mínimo, manter, mas depois logo começou a expandir o patrimônio do seu pai e, por consequência, a questão do que os seus irmãos iam receber. Como é que, nesse momento, o César, que opta por deixar de atuar em escritórios em Porto Alegre, opta para vir para o interior em função do compromisso familiar,
e como nesse momento aí desenvolveu a linha de raciocínio para poder tocar o negócio e manter, que mantém até hoje, essa harmonia familiar, apesar da falta do patriarca e mesmo os negócios, toda a família envolvida no negócio e dando a importância devida para esse negócio. Isso aí, eu sou parte mínima responsável por isso, porque a parte maior é do meu pai mesmo, da família, né? São valores que se perpetuam, né? Para mim, ficou facilitada essa tarefa aí. Isso aí estava plantado. Muito bom. E aí a gente tocou, foi levando, todos participando, todos contribuindo, e até hoje a gente, quando se reúne, a gente comenta e está sempre presente esses valores. Eu, na realidade, eu tinha uma missão aí que era mais da pecuária do que propriamente do direito. Mas quem é bom em alguma coisa, não necessariamente, mas tem uma chance forte de ter êxito em outra, né? Então, eu advoguei um pouco, depois comecei a me dedicar à pecuária e tinha em casa um advogado que poderia resolver muitos problemas, como se resolve hoje. São recorrentes os problemas jurídicos, né? Mas eu me embasei muito, né, nesse conhecimento de direito, nessa forma de raciocinar como advogado, nessa forma de conhecer a realidade do mundo como advogado, para levar avante a pecuária. A linha de raciocínio existe muita similaridade, porque a gente evolui com um raciocínio lógico, com bom senso, e uma série de coisas que a gente vai, ao longo da vida, acrescentando e formatando a personalidade e a forma de proceder. Então, são vários aptidões e conhecimentos que contribuem para um resultado satisfatório, como a gente conseguiu. O senhor falou que no início eu tinha um compromisso muito grande. Ali, o meu pai sempre teve um resultado muito bom da atividade pecuária. Ele trabalhava com muita seriedade, trabalhava com comércio de gado e também com cria e tal, fazia ciclo completo. E eu admirava muito a forma dele conduzir. Isso aí me aumentou a responsabilidade, eu assumi, eu teria que necessariamente manter aquilo. E foi a preocupação inicial, era não retroagir, eu tinha que, ao menos, manter. O avanço seria algo que iria, sem dúvida alguma, me encher de satisfação e seria o êxito total. E eu, felizmente, consegui superar, consegui desenvolver aquilo, adquirir novas propriedades. O dia que eu recebi as minhas irmãs ali numa propriedade do Guaiana, que elas vinham um pouco e se depararam com o que já tinha lá, com as melhorias que foram feitas. E ali nós tínhamos, quando eu cheguei, tinha 25 quadros de campo. O gado era bom, mas conseguia evoluir. Aí, quando eu recebi elas, no dia que eu recebi, já nós estávamos em 42 quadras de campo, com o gado todo bravo, camiseta, né? Só que eu não consegui falar muito, tive que me retirar, porque a emoção não permitia. Isso aí é algo que é muito mais que dinheiro, muito mais que qualquer outro nível de realização econômica. Isso aí é algo palpável, construído
43 anos de trabalho, né? Com todo tipo de dificuldade, mas com a determinação da mesma forma. Eu hoje tenho a mesma disposição que eu tinha quando cheguei. Essa, Pedro, o senhor sabe bem e acompanha isso aí, né? Muito, muito, por isso que é importante a gente conversar e entender que lá do menino com 7 anos, porque com 8 já estava no internato, com 7 e 8 anos resolve ir para fora, enquanto a maioria das crianças decide é mais conveniente e é normal, ficar brincando na volta da casa e tal. Então, isso já mostra uma determinação e o fundamental é ir vendo isso, né, por exemplo, que é um segundo ponto que eu acho que o senhor falou dos valores no qual o seu pai lhe passou e o compromisso que tinha, é uma característica também que não são todos os irmãos, né, o seu César, são quantos irmãos que o senhor tem, seu César? Somos 5 irmãos ao total, né? Dos 5, quantos atuavam diretamente na atividade? Era diretamente um pouco o Mário, que não era integral, e o Glauco e eu. Nós éramos 3 homens que atuávamos. Perfeito. Então, no caso, as irmãs, né, as moças não atuavam no momento na atividade, mas mesmo assim, o que é positivo de relatar, numa situação dessas, normalmente a tendência que quem se afasta do negócio vive menos, isso é natural, mas a dada importância e a preocupação e a dedicação, pelo menos nas conversas e mesmo na família como toda a importância que se dava para o negócio agropecuário, isso também tem mérito, seja seu, né, seu César, seja do Glauco, seja do seu Mário, de conseguir manter essa chama acesa dentro da família para que, no momento que por exemplo, se vai definir as áreas que cada um vai ficar, essa semente está viva e as suas irmãs queiram, né, hoje atuar dentro da atividade pecuária, sendo que elas ficaram boa parte morando fora do Rio Grande do Sul e essa semente, então isso eu acho que não é gratuito, na verdade é uma semeada e aí há uma opinião minha na questão de que as sucessões elas são muito mais saudáveis quando paulatinamente, de forma homeopática e gradual, todos os envolvidos vão conhecendo o negócio, do que daqui a pouco a pessoa ficar totalmente ausente do que acontece e quando recebe o negócio vai querer tocar, né? E acredito que vocês muito bem fizeram isso, não é por estarem os 3 mais dentro do negócio, que não comentavam sobre o negócio com as irmãs, né? E mesmo com a sua mãe e com seu pai, que já, embora eles estavam fora do negócio presencialmente, não em cabeça, porque estavam morando no Rio de Janeiro. Então, no caso, isso conta um pouco, seu César, também, o senhor falou dos valores, como, para quem está nos ouvindo, para poder aprender como se imaginava, vocês que estavam mais ativos, manter esse contato com os irmãos e fazer que, porque a gente sabe o que é natural, quem está fora enxerga uma facilidade, e quem está dentro sabe as dificuldades e sabe que as questões são graduais. Como fazer esse malabarismo e equilíbrio, na verdade, da informação, para que esse ciclo todo possa se manter firme, né? Porque para que se tenha uma sucessão e uma divisão, quando se decide uma divisão de áreas e definição dos quinhões de que cada um vai ficar, se possa ter uma normalidade nessa sucessão e nessa decisão, sem apontar que eu estou sendo prejudicado, o outro está sendo prejudicado. Então, isso é uma construção, né? Essa harmonia familiar é um grande patrimônio. Aí gostaria que o senhor comentasse como foi sendo construído isso, né? Claro, com certeza, com o papel dos patriarcas junto com vocês que estavam no negócio. Realmente, senhor Pedro, isso um pouco a gente contribui, porque a gente vivencia essa atmosfera de união e de entendimento e compreensão do que é a atividade, né? E também tem muito de genética, aí, que a fruta diz que não cai muito longe do pé. Então a gente encontra uma certa facilidade de transmitir esses valores que são
As pessoas são muito sensíveis e receptivas, né? Surpreendem a gente e, às vezes, assim, pelo fato de ser mulher, de ter uma profissão, de ter uns vínculos familiares, acabam não estando no negócio no primeiro momento, mas mantém aqueles vínculos, mantém aquela atenção, aquele entendimento da importância do negócio. E isso aí é difícil de quantificar se a qualidade de quem está transmitindo alguma informação é tão importante ou a condição do interlocutor que está recebendo. Quer dizer, eu acho que se somam as duas aptidões, né? Então, fica fácil para quem sabe transmitir, mas fica extremamente fácil também quando o receptor da informação tem uma sensibilidade, tem essa permeabilidade. E as minhas irmãs tinham isso aí, têm isso aí. E foram criadas dentro desses valores. E essa aí facilitou grande a tarefa, tanto do meu pai, quanto nossa, como irmãos, né? Nós estávamos temporariamente à testa desse negócio, mas elas também se consideravam parte desse negócio. Isso que é importante. César, muito, muito legal esse depoimento e é muito, assim, agora entrando num ponto, eu acho que vai ter dois lados aí na questão do senhor comentar, lembrando das nossas conversas, do senhor comentando questões que o senhor deste, e aí para aprendizado de todas as gerações, situações que o senhor deu uma teimadinha com seu pai, né, em algumas situações e alguns resultados. Eu vou citar um exemplo específico para o senhor poder falar sobre ele. E situações que daqui a pouco o senhor seguiu, foi o que na verdade tem o lado da teimadinha e a gente entendeu o porquê que não era para fazer aquilo, como também tem o lado de que uma mudança dos tempos, né? Uma mudança dos tempos que tem é um segundo exemplo que eu vou comentar, que onde vocês, o senhor, o seu irmão, decidiram agregar um modelo de negócio dentro da atividade que não tinha. Vou para o primeiro. Cita a situação de quando o senhor, no Birocai, se não me engano, o senhor estava comentando, optou para botar um grande número de novilhas ao primeiro acasalamento, né? E estava feliz que tinha colocado um monte de novilha e tinha dado uma prenhez alta, 80 e poucos % de prenhez. E aí, conta para nós essa história, César, de como é que foi a reação do seu Mário e como terminou isso. Isso aí foi um fato assim, marcante, porque ele, numa época, eu tinha uma invernada lá que não tinha uma carga muito grande. Então, as novilhas de 2 anos desenvolveram acima da expectativa. Foi um desenvolvimento anormal, assim, estavam criadas, e naquela época se colocava em reprodução as novilhas com 3 anos. Então, eu resolvi antecipar o acasalamento dessas novilhas. E aí aumentou o número de matrizes significativamente, né? E coloquei essas novilhas na reprodução, fizemos inseminação, e deu alto índice de inseminação. E eu, na oportunidade que eu fui até aqui, comentei com meu pai. Digo, pai, se eu fiz isso lá, coloquei um número, aí falei o número para ele, e coloquei as novilhas de 2 anos, pegaram cria, tão bem, estão gestando. Aí ele me disse, mas é muita vaca para dar cria. Eu digo, como? É muita vaca para dar cria. Eu digo, não, mas uma vaca para dar cria nunca é demais, né? E até brinquei com ele, digo, olha, esses terneiros aí, se o senhor não tiver interesse, eu posso ficar com eles. Aí ele riu e tal. Disse, bom, então vamos fazer o seguinte, daqui um ano e meio, nós conversamos novamente. Tá. Aí passou, eu voltei para Alegrete, segui e tal. E aí, quando eu fiz o toque na temporada seguinte, eu lembro, deu 8%, 24% de repetibilidade. Aí, recém, eu fui entender o que ele estava me dizendo. Então, foi uma resposta a longo prazo, né?
e que a gente, assim, naquele ímpeto de antecipar e de querer contrariar um pouco o conhecimento dele e toda a noção que ele tinha de pecuária, né? E querer inovar, no fim, eu paguei um preço pesado ali, né? Mas essa é a vivência, tem que ouvir, tem que compartilhar isso e procurar as razões e entender, né? Porque se a gente tiver essa acessibilidade de ouvir quem tem experiência, a gente consegue evitar ter algum prejuízo aí. O senhor falou sobre a questão naquela época, botava em cria com 3 anos, né? O assunto, né, do central do nosso episódio de hoje, ele está relacionado à evolução, né, ao processo, às mudanças da pecuária nesse período. E essa questão do tempo de prenhez é o tempo para colocar em cria, no caso, né? O período, os animais para colocar em cria, lá mais um tempo atrás, as novilhas eram com 3 anos. Mas aí eu cito o peso do gado. Uma vaca, há um tempo atrás, eu lembro do meu pai, quando dava 380 quilos na balança para abate, era bastante. Olha, eu vendi uma tropa com 380 quilos. Era bastante. Depois já começou a aparecer vacas com 400 quilos. Quem tirava 400 quilos de média, né, era algo significativo. Com o tempo, né, 450 quilos já se tornou comum. E hoje eu vendi uma tropa semana passada, 270 e poucas vacas, com 565 quilos. Né? Então, o que é isso? O que significa isso? Significa o concurso de vários fatores. Aí entra o nutricional, entra o genético, entra a questão sanitária, né? Manejo, carga, a facilidade que hoje se tem para organizar uma fazenda, para ter os cuidados. Então, os animais, eles se desenvolvem com mais peso, com mais facilidade, né? E isso aí já não acontecia. Os remédios mesmo, antigamente, eram um número limitado e com pouca eficiência, né? Hoje é bem diferente. Hoje essa questão aí, se citar todas esses fatores que eu falei, de genética, nutrição, sanidade e manejo, né? Se conjugar tudo isso aí, potencializa em muito. Então as coisas vão mudando, ano a ano vão mudando. O que é bom hoje, amanhã passa a não ser tão bom. Só que eu acho com toda a certeza e com convicção que ainda a pecuária ela vai dar uma virada forte ainda, vai evoluir muito. Nós estamos ainda engatinhando dentro da pecuária. Nós temos muitas coisas a agregar aí, né? Não só em termos de Rio Grande do Sul, de Brasil e tal, nós vamos evoluir bastante. Nós fizemos pecuária ainda, em média, de uma forma que é permitida pelas condições que temos atualmente, pelos recursos que a gente dispõe, pela forma de conduzir, e aí também entra muito outros fatores, os fatores de recursos humanos, de conhecimento, de participação de treinamento. Isso aí é um dos gargalos fortes que nós temos hoje. E isso aí vai mudar toda a fotografia da pecuária, vai mudar toda a nossa realidade pecuária, né? O Rio Grande do Sul também, recém está se inserindo num outro contexto aí, como uma referência genética, com carne de qualidade. Ainda nós não desfrutamos de todas essas condições que nós particularmente temos, né?
Mas agora é só tempo bom para frente, está pavimentada a via. Em relação à questão a diferença que você dava, botava as vacas em crias na época que o seu Pedro começou, que o seu César começou, e como você faz hoje, né? Então, aí que introduziu essa explicação que ele deu aí das evoluções todas do manejo, enfim, do trabalho no campo, né? E a repercussão que isso tem. Todas essas evoluções que são científicas, que saíram das universidades ou das empresas que desenvolvem tecnologia, elas estão chegando cada vez mais forte e mais rápido na realidade do trabalho de vocês, né, seu César? Nós estamos agora evoluindo para essa reprodução de 18 meses, aí, de 14, 18 meses, que já coloca em cria, né? Então, isso tudo já tem uma condição genética para fazer isso. E tem que haver o embasamento da questão nutricional, que muitos produtores não têm ainda. Não tem uma condição de dar uma assistência, porque isso aí vai chegar. Vai ser a mesma evolução que houve de 3 para 2 anos, vai acontecer de 3 para sobre ano, vai evoluir. Mas toda a novilha que for colocada em cria, ela vai ter que ser assistida. E essas condições de assistência é que vão definir a permanência ou não. E a gente vê que isso é possível. Dentro de certos sistemas, ela é plenamente viável. E por isso que eu falo que a evolução da pecuária ela é constante, ela é vertiginosa, ela vai surpreender, porque agora nós já estamos com o alicerce, com toda essa condição básica já bem estruturada. Nos próximos tempos aí as coisas vão andar mais rápido. Não é, seu Pedro? Sim, seu César, exatamente. E assim, comentando sobre voltando à situação ali, aquela hora que o seu César estava comentando sobre a temada que ele deu com o seu Mário, com o pai dele, foi muito interessante a questão de que é assim, ó, mas a grande diferença, né, que eu vejo dos negócios familiares perdurarem é ter o reconhecimento de que, bom, também o seu Mário dele, né, porque se ele trancasse, talvez o seu César não ia concordar muito, e mesmo o menino César, lá no início, com o ímpeto de querer fazer as coisas, e o seu César, como jovem, teve o reconhecimento de querer entender o que o seu Mário tinha dito, né? Então, isso é importante ter os dois lados, e aí sim vai se construindo conhecimento. Isso é importante para a gente saber que o negócio ele se torna cada vez mais duradouro quando as gerações, e isso é uma das mensagens que a futuro, se olharem para o horizonte Agrocast, a gente quer deixar, cara, que as diferentes gerações se respeitem, se reconheçam, né? Embora a gente saiba que cada vez mais a nova geração que vem, e estamos falando, vamos dizer, eu tenho 40 anos, né? O meu filho tem 8, eu não vou... vai ser difícil eu conseguir passar para ele que ele tome a decisão da mesma forma que eu enxergo que deve ser tomada. Ele pode chegar no mesmo resultado, ou até mesmo mais, mas a forma que ele toma a decisão é muito mais rápida do que a minha. E esse momento assim, essa diferença é importante nós entendermos entre as gerações, cada uma das gerações respeitar a forma de decisão e a velocidade dessa decisão. Isso é um ponto. Então, isso que o seu César fez com o seu Mário é saber que o seu César, o Glauco, que é irmão do seu César, tiveram dentro do modelo de negócios dele. Então, poder comentar agora que ele está comentando. Hoje se tem uma facilidade maior para produzir em função do caminho que ele trilhou dentro do negócio. Ele está vislumbrando isso aí. Mas tem muita gente hoje ainda que enxerga a questão pecuária com um desafio muito grande porque não tem os conceitos bem claros. Então, o segundo exemplo que eu ia comentar, seu César, eu gostaria que o senhor também pontuasse, que foi a questão da convivência, né? Com a convivência da agricultura dentro da atividade das unidades de produção e fazendas da família, que era algo que
normalmente, vamos dizer, o seu Mário não tinha muito. Como que ocorreu, qual foi a visualização que tiveram e que fatores levaram a tomar essa decisão para enxergar que sim, nós precisamos conviver, se não vamos fazer, precisamos conviver com a parte agrícola dentro dos nossos negócios. Tá. Antes de ingressar no aspecto da agricultura, eu gostaria de fazer umas observações com relação às gerações. Se coloca, pontuando, de uma geração em relação a outra geração. Na realidade, essas gerações, elas se sucedem dentro de uma propriedade, dentro de um sistema produtivo. Porque, para efeito externo, não existe essa distinção, não existe esse intervalo. Por quê? Porque aqui na Santa Casa de Alegrete, hoje deve ter nascido umas quantas crianças. Amanhã vai nascer mais um pouco. Depois da manhã, mais um pouco. Então, não existe um intervalo de geração. Existe uma sucessão que é diária. E aí, se considerar o conhecimento a nível de universidades, a nível do meio pecuário, isso a todo dia nós estamos tendo experiências novas e não é no intervalo de 40 anos que ocorrem as mudanças. As mudanças, elas são permanentes, cotidianas, são diárias, né? São, a todo momento, a evolução. No meu sistema de produção, pode ser que haja esse intervalo, né? Então, isso é importante observar. A pecuária não espera a geração para mudar. Ela muda todo dia. Todo dia ela está mudando. E nós não também... Eu não vou esperar uma outra geração para aprender alguma coisa. Eu estou todo dia aprendendo, eu estou todo dia mudando. Então, não há realmente esse distanciamento entre gerações, né? Por quê? Porque eu tenho tanto ou mais capacidade do que o meu filho para aprender alguma coisa. Então, nós estamos mudando todo dia, né, seu Pedro? Então, eu fiquei bastante impressionado uma vez eu viajando. Eu estava ouvindo um relato a respeito da aquisição dos Estados Unidos do Alasca. Os Estados Unidos adquiriu o Alasca da Rússia. E o ministro da Fazenda, da Economia dos Estados Unidos, essa situação foi muito polêmica na época. Se discutia nos Estados Unidos se os Estados Unidos deveriam ou não fazer esse investimento, se era razoável ou não. E o ministro da Fazenda, da Economia lá, dizia que o investimento não tinha dúvida alguma, mas que, infelizmente, a sociedade americana levaria mais de uma geração para entender o investimento. Então, tem coisas que, às vezes, realmente, elas são tão profundas, de tanta relevância e, às vezes, imperceptíveis a olhos nus ou pelo entendimento médio, que se projeta nos anos para ser assimilado. E a pecuária, nesse sentido, né, não precisa gerações para assimilar. A pecuária, todo dia, nós estamos experimentando. Eu mesmo, eu fico surpreso com os resultados que eu consigo dentro da minha propriedade. Eu fico surpreso cada vez que eu incremento alguma coisa dentro da minha propriedade, né, que eu quantifiquei um resultado e deu além daquele resultado, né? Então, essas experiências, essas coisas, a gente tem dia a dia, né? Essa evolução tem dia a dia. E não há necessidade de gerações para a gente experimentar resultados. Outro aspecto é a experiência, né? Essas pessoas com mais idade e tal, eles contribuem de forma definitiva
para a evolução da gente. Eu sempre me acompanhei de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes, e eu sempre julguei muito valioso isso aí, de haver um enriquecimento meu com algumas ideias novas, com aquelas experiências mais antigas. Então, qual é a receita do sucesso aí? Né? Sem dúvida alguma, é conseguir somar esses valores, esses conhecimentos, para a gente avançar. Isso aí nós estamos conseguindo fazer. Eu acho que as pessoas hoje estão muito mais abertas, muito mais sensíveis, muito mais empenhadas em obter resultados, né, e avançar. Isso aí repercute na pecuária e em qualquer outro setor, e na pecuária principalmente, né, onde há um engajamento, há uma procura de conhecimento, de tecnologia, de orientação técnica, né, para evoluir. O único ponto assim, que eu acho que nós poderíamos evoluir mais em recursos humanos, na formação de pessoas, né? Isso aí eu já discuti várias vezes e ponderei várias vezes. Isso aí, nós, de uma forma geral, com pessoas definitivamente responsáveis pela evolução do setor pecuário, nós temos que trazer isso presente, tanto quanto novas técnicas. Nós temos que pensar nas pessoas, nessa prospecção de pessoas, porque não se faz nada só, não é essa, Pedro? Exatamente. E seu César, aí voltando na fundamental esse seu comentário, a sua percepção de geração, voltando na questão da questão da visão que a nova geração teve, no caso do senhor e seus irmãos, para a questão da entrada da parte agrícola nos negócios. O que vocês na época enxergavam e como foi feita essa construção para poder entrar, porque queira ou não, acredito que inicialmente, como era algo que não estava acostumado a fazer, como é que foi a reação do patriarca ao vocês tomarem essa decisão, né? A gente teve dificuldades, o meu pai, e o entendimento dele é que as terras deveriam ser preservadas. Então, ele achava que poderia, através da exploração dele, haver o esgotamento das terras. E, tratando mais especificamente da lavoura de arroz, a quantidade de insos e tal, que poderiam se formar uma condição de tornar imprópria aquela terra que fosse plantada para a cultura de forma posterior, futura. Então ele dizia, não vamos plantar porque eu quero preservar essas terras para vocês. E eu sempre contrariava ele nesse aspecto. O pai, vamos plantar. Nós vamos adquirir terras que se tu entende que não devem ser plantadas, conseguimos adquirir terras que não foram plantadas e com essas nossas nós usaríamos como meio de adquirir outras. E vamos evoluir. E eu também ponderava que com a evolução técnica, novos produtos, formas de evitar o inso e outras pragas seriam desenvolvidas com facilidade. Isso aí, a pesquisa, a gente sabe que não cessa. Mas realmente aconteceu, né, César? Realmente isso que o senhor comentou vem acontecendo, claro, como para ser, daqui a pouco alguém está estudando e dizer, mas tem muita área ensada. Como tudo, como uma pecuária bem feita e uma pecuária mal feita, tem todos exemplos bons e ruins em todas as atividades, né, César? Sem dúvida. Aí entra outros aspectos. O aspecto até de ter parceiros bons, comprometidos, né, que usem a terra de forma adequada, preservando, né, porque nós tivemos numa época ali muitos predadores, pessoas que não tinham compromisso com a terra, eram extrativistas, né, exploravam de forma predatória a terra. Então isso aí realmente aconteceu. Nós temos uma propriedade em Itaqui lá que uma área muito próxima, uma área de preservação, que nós não evoluímos com a lavoura e hoje é um pouco prejudicada, porque
tem áreas de reserva e tal, tem uma certa reserva, certas limitações de uso, né? E que na época não tinha. Hoje, com essas questões de preservação ambiental e de postura desses órgãos ambientais, dificultam bastante a atividade. Mas, enfim, foi evoluído, nós conseguimos com o pai depois, ele já achou que era viável se fazer barragens, na Uruguaiana mesmo, no Ibirocai, se fez uma barragem, se explorou a atividade agrícola, né? E eu sou defensor da atividade agrícola, junto com o consorciamento da atividade. Acho que o momento é agora, a vida passa, nós temos que usar na plenitude, sem haver atividade que não seja de preservação razoável. Acho que há a possibilidade da gente conviver com boas práticas, né? E nós temos que produzir. O problema, a necessidade mundial é de alimentos, nós estamos para trabalhar, nós estamos para produzir, nós temos que procurar atingir o máximo de produção dentro daqueles fatores de produções que nós dispomos. E eu considero que o fato de eu ter uma propriedade, eu tenho realmente um dever social de produzir, né? Isso eu disponho daquela meio de produção, uma forma de contribuir socialmente a produzir mais. Não só eu tenho um resultado pessoal, mas também é uma forma contributiva social da gente conseguir arrefecer os problemas que a humanidade hoje tem, né, de alimentação, de meios de sobrevivência. Então, dessa forma. E vejo a agricultura, isso é outro aspecto bem interessante, eu vejo a agricultura não como uma forma nociva à pecuária, bem ao contrário. Todo o exemplo que eu tive de agricultura foi no sentido de potencializar a pecuária, né? Ali nós vivíamos aí em Itaqui, quando iniciou a lavoura, que iniciou por aí, e se falava que nós seríamos dominados pela agricultura e tal, mas o que aconteceu? A agricultura veio a se somar, as máquinas chegaram, nós podemos fazer as pastagens, nós podemos produzir grãos, alimentares e estradas, né? Aqui em Alegrete tinha uma oportunidade, um gerente do Banco do Brasil, com o avanço da soja, ele estava preocupadíssimo com o avanço da soja, diz, olha, essas fronteiras agrícolas estão se expandindo, vão terminar com a pecuária e tal. Aí eu calma, não é assim, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Comecei a relatar a minha vivência em Itaqui, né? Aí contei para ele que eu era bem novo, que via a lavoura, o orizículo avançando, e que muitos tinham temeridade quanto ao futuro da pecuária. No entanto, o que houve? Uma pecuária mais eficiente, mais robusta, mais pujante, com um ciclo menor, né? Algo que espantava a gente, né? Então, até eu acho que na época você convenceu que eu ponderei certo para ele. E depois, com o tempo, nós tivemos aqui uma reunião com o professor Lobato e tal, e aí eles falavam de números históricos da pecuária, o número de cabeças, que do tempo dos jesuítas e tal, tinham 12 milhões, 11 milhões de cabeças, e que nós agora tínhamos em torno disso bem menos, que naquela época nós teríamos que ter mais, e agora nós teríamos bem menos e tal. E aí ele falava em 14 e 12, um negócio assim. E aí eu fiz uma intervenção dizendo que 12 era muito maior que 14. E era um contrassenso mesmo, matematicamente era um contrassenso.
Mas aí eu justifiquei essa afirmativa. Eu digo, quando nós tínhamos 14, nós tínhamos disponíveis todas as áreas, né? E hoje, eu lá fora estou só com o potreiro da frente, quer dizer, o resto tudo é agricultura. E eu mantenho 12, para mim 12 é muito maior que 14. E eu brincava. E no fim, eu acho que foi assimilado isso aí. O Rio Grande do Sul, com a expansão dessas áreas agrícolas, acabou a pecuária extensiva, ela foi diminuída, sem dúvida alguma, mas foi potencializada de forma vertical uma pecuária mais intensiva, né? E nós temos hoje a qualidade de carne, índices melhores, né, em função do avanço da agricultura. Que o avanço da agricultura traz a nutrição, traz a facilidade de máquinas, custos menores para a implantação de pastagens, sem dúvida alguma, né? E aumenta nossas receitas e o nosso meio todo, ele ofere as vantagens dessa evolução. Sim, então, a questão vamos dizer, o seu César dá o cheque, o vizinho verde, de que sim, a integração lavoura-pecuária, a entrada da lavoura com a pecuária, ela é sinérgica, né? E se soma para que melhores resultados se tenham, mas isso também isso é importante citar, de que em que ano decidiste em entrar com a agricultura, seu César, só para a gente ter uma noção temporal, porque hoje falar disso é mais tranquilo, mas quando vocês estavam visualizando e era algo que não era tão claro como água. Se puder, mais ou menos, não precisa ser o ano específico, mas a década, mais ou menos. Eu tenho errado tanto quando falo de tempo. quando eu vejo, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas no mínimo ali, no Ibirocai, que nós fizemos a barragem, lá se vão ter talvez até quase 20 anos. Né? Mas é possível. Eu não tenho assim um marco que possa me identificar bem no tempo, né? Mas há muitos anos que ali teve mais de um plantador, o senhor mesmo acompanhou ali. 6 anos que nós estamos juntos lá, e só vai fazendo a conta. Exatamente, então mas é interessante ver isso, porque essa região, o Ibirocai que o senhor relatou, claro que já se tinha, a região ali do Plano Alto já se tinham barragens e tal, mas ali especificamente não, e é uma região, para quem não conhece, é uma região de que a produtividade da lavoura é altíssima, mas a grande dificuldade é a água, né? Então, vamos dizer, é diferente das regiões próximas ao rio, que também produz bem, mas tem o risco da enchente. Lá são áreas que tu precisa fazer o reservatório de água e saber poupar essa água, porque é um solo que, quando está muito quente, essa água some, né? Pega em verões quentes, mesmo os valos para essa água cruzar e chegar nos talhões que tem que molhar, ela some, porque tem um pedregulho embaixo e tal, então é uma ciência, né? E enxergar que esse solo poderia ser uma produtividade alta, como realmente é, e poder ter modelos de negócio, ou seja, é quase que nem fazer Las Vegas no meio do deserto, né? É o cara conseguir enxergar que tem uma oportunidade onde não... uma soma, não é que não se gerava riqueza naquela região, se gerava, mas tu conseguir agregar e diversificar, ter diferentes atividades para diminuir o teu risco. Essa é a ideia, né? A lavoura, ela iniciou dentro do rio, né, seu Pedro? Toda vez que tinha enchente, era o caos. É pela facilidade sempre, né, seu Celso? Sempre vai pelo caminho mais fácil, né? Não é pela aprendendo no caminho, né, no processo também. Não, é pela facilidade de irrigar, né, dentro do rio, pela dificuldade de irrigar fora do rio. Né? Então, se canalizava lá o seu pai, lá o Dr. Gil, né? Deve lembrar lá das calhas até de madeira que se faziam lá pelo Cambaí, por lá, né? Sim. Os Rossi, a família Rossi e tal. Tem. Então, a família Varela e tal, então plantavam ali naquelas várzeas. Toda vez que tinha cheia, cobria toda a lavoura. Então, quando havia cheia, era o caos, era anos perdidos. Tá?
Aí, com a facilidade de haver o recalque da água para ver esse bombeamento, né, já foi melhorando a coisa. E aí, com o tempo, com as máquinas, começou a se fazer depósitos d'água, que foram as barragens, na coxilha, né? E aí o agricultor subiu a coxilha, saiu de dentro do rio, né? Quando ele saiu de dentro do rio, ele teve uma atividade mais segura, né? Por quê? Porque chovesse ou não, ele plantando dentro da capacidade da barragem, ele tinha uma atividade segura, né? Então, depois veio o diesel, que foi ficando caro, com questão do petróleo, veio a eletricidade, que viabilizou, né? E essas oscilações da lavoura lisícola, mas ela se tornou uma atividade segura, né? E aí, é claro que isso aí atraiu a pecuária, atraiu produtores, pecuaristas, porque havia uma certa segurança. E aí houve esse crescimento da agricultura e a compatibilização com a atividade pecuária. E aí potencializou a pecuária, quer dizer, surgiram o próprio agricultor ali, já às vezes fazia alguma pastagem, né? Começaram a produzir grãos para alimentar, subprodutos do arroz mesmo, para alimentar o gado, né? Esses confinamentos, semi-confinamentos, o racionamento durante as épocas de dificuldade para determinadas categorias, isso aí foi criando uma condição diferente para a pecuária. E é nesse diapasão aí que nós vamos crescendo. Isso aí vai continuar acontecendo. Muito interessante, muito bom. Como é que nós estamos, Paulo? Tem mais 20 minutos. Beleza. Então estamos sobrando tempo. E também sobrando experiência. Seu César, seguindo, então, eu vi que o senhor, num dos comentários, o senhor está extremamente... Falamos aí dessa construção de um exemplo de teimosia que não deu certo, um exemplo de divisão que deu certo na parte agrícola e o outro da questão das primíparas, né, que nem sempre... e isso é a pecuária e o negócio, o negócio em si ele é uma maratona, né, ele não é um resultado de um ano, não quer dizer que tu tem 3 anos bons que não vai ter mais resultado ruim, tu tem que manter o foco no negócio sempre, né? E então, baseado nisso, e isso é uma forma, eu lhe conhecendo, que é uma forma que o senhor toca o negócio, esse compromisso que o senhor tem, como que o senhor vê para passar isso para a geração que está vindo, né? Nós temos, o senhor tem sucessores aí, e como que o senhor imagina, o senhor foi um sucessor, né? Diz que está com o mesmo ânimo ainda, não imagina ser sucedido no curto prazo ainda, está com gás de guri novo. Como é que o senhor imagina construir essa sucessão, e essa sucessão vamos dividir ela em 2 coisas. Uma coisa que o seu César enxerga, como ele já falou um pouco, disse que vê que a pecuária tem ainda muito para acelerar e vai ter uma nova revolução nessa pecuária. Como que essa gurizada que está chegando aí, seu César, como é que eles vão conseguir manter esse foco, essa disciplina, já que se o negócio vai ser mais fácil, vai ter mais conveniência e facilidade, como que mesmo assim tu não deixa a peteca cair? Como que o senhor enxerga isso? Primeira forma de transmitir isso através da osmótico. Vamos abraçar essa gurizada e colar ela no nosso corpo aí. A palavra é motivo, o exemplo arrasta. Isso. Vamos nos aproximar de nossos filhos, de nossos sucessores, né? Que é um meio da gente conseguir sensibilizar eles. O que olhos não veem, coração não sente. Na realidade, eles têm que sentir o ambiente e sentir o quanto isso aí é possível e o potencial que nós temos na mão aí, né? Na realidade, nós usamos parte muito pequena dessa energia que nós dispomos. Na realidade, a pecuária é um mundo a ser descoberto, assim como a agricultura também tem um potencial, né?
nós temos uma condição bárbara de desenvolver isso aí. E as coisas se sucedem assim de forma até que surpreende a gente. Eu vou fazer uma retrospectiva a respeito do valor da terra ao longo dos anos, só para ver como surpreende, como as coisas apresentam situações que a gente às vezes não consegue vislumbrar assim, num primeiro momento, olhos nus. Nós, aqui na fronteira, qual era a terra que valia muito antigamente aqui? O que era valorizado aqui? O que era valorizado era a lã. O Uruguai foi a Suíça da América Latina. O Uruguai surfou numa onda de riqueza com a lã. Tanto que atingiu um nível social muito alto e depois, com a derrocada da lã, teve dificuldade de sustentar os jubilados e tal, todo esse compromisso social que o Uruguai tinha. Então, com a lã, a ovinicultura que era valorizada. Ela sendo valorizada, a ovinicultura, as terras que mais valiam eram os campos duros de pedra, de afloramento de basalto. Ninguém olhava muito para a várzea nesse tempo. Era a predileção e o foco era a terra que poderia ser desenvolvida a ovinicultura. Com o tempo, com a derrocada aí, com a baixa da lã, evoluiu para o lado do arroz. Quais os campos que eram valorizados? A várzea, dentro dos rios, pela facilidade do plantio. Então, a várzea ocupou uma cotação máxima de terras. Né? Então, as terras mais valorizadas seriam as várzeas com arroz. E agora, de forma surpreendente, ultimamente, o que está sendo valorizado? O que foi mais valorizado nesses últimos anos? Essas terras com vocação para soja, arenosas. Aqui, o senhor mesmo tem Manoel Viana, tem Cacequi, tem centro do estado, zonas que as terras não eram tão próprias para a pecuária, vamos dizer, e até a agricultura, o que se desenvolvia ali, às vezes não tinha uma remuneração, né? A soja colocou num outro patamar. Né? Então, essas terras vocacionadas à soja assumiram o topo da cotação. Hein? E quem poderia, durante todo esse tempo, saber isso aí, que haveria essa alternância de cotações? Né? Algo bem interessante. Né? César, e só para contextualizar, que eu acho que o bom é o cara exemplificar com número, isso que o seu César foi muito didático em dizer, é a questão, assim, uma área em Manoel Viana, por exemplo, que o seu César citou. Há 15 anos atrás, o hectare nessa região valia 6.500. Né? Hoje, essa mesma área não vale menos do que 30 mil o hectare. Né? E aí, seu César, eu lhe pergunto, como é que estamos hoje, né? Para ver que aí eu acho que a sua visão contribui muito, assim, a sua visão e na verdade é assim, né? O Warren Buffett, por exemplo, para quem não conhece, é um dos principais investidores do mundo, ele fala que o mercado nada mais é do que a transferência de renda dos impacientes para os pacientes, né? Então, como é que a gente está hoje, seu César? Baseado exatamente nesse exemplo que o senhor deu, como é que a gente está hoje? A gente vai conversar com quem está na soja. O ambiente na soja está pessimista. Tá? E no arroz, ele vem otimista, porque vem 4 anos desde a pandemia que o ciclo do arroz melhorou. Né? Então, muita gente está pensando em, se possível, substituir a sua área da soja com arroz, e muitos parceiros de soja estão entregando a área de soja porque não tem capacidade de pagamento, ou seja, vamos dizer, um exemplo hipotético, um cara que veio do Planalto para plantar na fronteira, e aí ele não, em função que teve 3 quebras de safra, ele não tem capacidade de pagamento.
E aí, aquele ambiente eufórico que se tinha sobre a soja, de que era bom e papapá, já faz 1 ano e meio, 2, que não é tudo isso. Tem muita gente pensando em entregar, pedir de volta para o seu parceiro da soja essa área e intensificar na pecuária. E aí, seu César, como é que o senhor vê esse cenário? Eu vejo com a clareza e com o equilíbrio que eu sempre enxerguei as coisas. Na realidade, não existe uma atividade que seja totalmente nefasta ou que tenha problema e outra que tenha todas as aptidões. Isso aí é uma questão cíclica. A soja, seu Pedro, a soja, nós só tínhamos preço de soja com frustração americana. Tá 90? Mas, exatamente. Em mais de uma oportunidade, né, eu vi a euforia dos sojicultores com o preço da soja. Aí o senhor via carros novos, caminhonetes novos, casa na praia, todo mundo comprando, os sojicultores, né? E com uma boa safra americana, no ano seguinte, o senhor comprava casa muito barata na praia. Infelizmente. Sim. Infelizmente. Né? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Né? As coisas, a vida é equilíbrio, é coerência, é um passo depois do outro. O crescimento, se é vertiginoso, ele tem lá as suas implicações, é perigoso às vezes e tal. Então, uma série de coisas. A soja, então, ela percorreu esses caminhos aí, né, de altas e baixas. Ultimamente, com o efeito China, aí, com o surgimento da China como compradora, né, aí se estabilizou. Eu até no começo sei que iria percorrer o mesmo caminho ali, nos 2, 3 anos iria voltar. Não, se estabilizou o mercado, com a China comprando, né? Sim. Então, bom, o arroz é diferente da soja. A soja é um commodity, ele tem mercado no mundo inteiro. O arroz, a gente sabe que o mercado ele é reduzido. Né? E tem uma capacidade de absorver a produção limitada. E essas leis de mercado de castigo forte. Quando o senhor desobedece, tem muita produção e pouco consumo, pouco mercado, não tem outro meio que senão os preços oscilarem para baixo. Então tem que haver esse cuidado. Eu acho que a lavoura de arroz, por se tratar um alimento básico, ela é delicada. Ela é delicada. Ela enche a panela, ela tem um efeito social forte e tem uma capacidade de absorção limitada. E outra coisa que eu já falei em reuniões aí, eu não sou... até eu me reservo um pouquinho, porque eu não sou plantador de arroz e tenho um certo cuidado para não me chamarem a atenção. Eu não planto arroz e vem falar do arroz. Mas o arroz é uma atividade que eu observo há anos. Aí. E outro dia eu falei numa reunião, digo, o arroz, ele não poderia ter financiamento constante. Toda atividade que tem juros subsidiado, o senhor pode desconfiar. Não tem preço. Não tem preço. Né? Lá no final, o senhor não tem preço. Então, o preço é artificializado. O preço não é um preço solto no mercado, que sofre as ações do mercado muito. Ele sofre influências. Né? Como é que se desenvolve uma atividade agrícola? E aí eu cito o exemplo. Aqui, Rosário do Sul. Rosário do Sul tinha um projeto de citricultura. Como é que foi feita a implantação? Como é que é feita a implantação de uma cultura? O senhor calcula lá, através dos bancos de fomento, aí, Banco do Brasil e tal, eles fazem um cálculo para adquirir a terra, para adquirir as mudas, para fazer a armazenagem, galpões, máquinas para implantação,
o custo do preparo da terra, a fertilização e quanto tempo aquelas plantas levam para produzir. Começando a produzir, começa a haver receita. A partir dali, termina a carência do financiamento. Aí o senhor passa a amortizar aquele dinheiro que lhe foi dado. Então, é feito esse cálculo, no somatório, todo o volume o cálculo do somatório desse financiamento, ele é colocado à disposição do agricultor. Aí, na medida em que ele começa a produzir, né, não tem mais dinheiro. O cálculo da amortização é feito de acordo com o cálculo de produção para a família se manter e amortizar o financiamento. E pronto, foi implantada a cultura, terminou o fomento, terminou o financiamento para a implantação da cultura. O arroz, eu conheço há mais de 50 anos financiamento para o arroz, financiamento da atividade orizícola. Então, o senhor acredita numa cultura que não tenha meio, tenha começo, não tenha meio nem fim de financiamento? Né? Então, que atividade é essa que o senhor tem que colocar o soro e manter viva a cultura só colocando mais e mais recursos? Todo ano renovando a quantidade de recursos? Fica difícil, fica difícil. É uma atividade anômala, não é uma atividade normal. O arroz, para mim, não é uma atividade normal. Né? Acho que as pessoas podem plantar, e tem muitas, eu não estou sendo contra o ouricultor de forma alguma. E numa reunião de produtores de arroz, eu até fiz um testemunho ali, que num protesto arrozeiro eu via um jovem, um senhor e mais uma pessoa de bastante idade, que no fim eu soube que eram 3 gerações protestando. Uma atividade que o senhor enxerga num protesto 3 gerações é bem difícil. É bem difícil. Né? Eu acho que a lavoura arrozeira tem que ser repensada nesse sentido, né? Porque ela tem que ser uma atividade que tenha uma forma de ser incentivada, que seja desenvolvida, que ela engatinhe e depois caminhe pelas próprias forças. Né? Eu não conheço nenhuma atividade que o senhor subsidie ela de forma indefinida, uma atividade agrícola subsidiada de forma indefinida. É porque ela não se sustenta. E exatamente, né, César, sobre isso é a questão de que foi o caminho que se fez, né? Se focou primeiro na produtividade, né, dessa atividade e depois no mercado. A pecuária de corte hoje, por exemplo, se fica muito na discussão, tem que ter mais peso de carcaça para os frigoríficos terem maior rentabilidade e tal, mas a produtividade, ela só é buscada quando se tem viabilidade no negócio e rentabilidade. Aí vai se investir no negócio. Quando não se tem rentabilidade, não se investe. Então, base do que o senhor falou, eu concordo 100%, nem sempre é a maior produção, e sim organizar o seu modelo de negócio para que você tenha um percentual de cada atividade, para que quando essa atividade seja negativa, e ela vai ser alguma vez, por exemplo, pega uma atividade orizícola, eu sou de família orizícola, por exemplo, sei bem, logo quando comecei a atuar na família, era algumas conversas que a gente tinha, que chegou o que calçou a permanência nossa na atividade orizícola foi a intensificação da pecuária. Então, o que é isso? É ter modelos de negócio que calcem, é como uma atividade financeira pessoal, tu não pode botar o dinheiro todos numa galinha só, né? Tu tem que diversificar e vão ter ciclos econômicos que um negócio vai dar mais e ciclos econômicos que outro negócio vai dar mais. Então, baseado nisso que você está falando, o problema é o cara ter uma cultura só, ou atividade, ter uma cultura só e achar que aquilo vai resolver todos os problemas, né? Então, é por isso, como também na sua fala, o César falou, disse, busco ter o equilíbrio na visão. O que ele quer dizer com isso? Nem quando a soja está muito boa eu vou me atirar a milhão, nem quando a soja está muito ruim eu vou me desesperar. Na verdade, tem que se achar o equilíbrio, o quanto de
fruta eu tenho que botar em cada prato para que ele não caia. E assim seguir o barco. E ter uma velocidade constante de que todos possam assimilar. Né? Então é muito interessante isso. Por isso que eu disse, peguem o papel e a caneta e escutem o que o homem está dizendo. Tem coisas aí que nem livro de economia estão dizendo. É só abrir os ouvidos e se atentar. Pedro, seu César, vou pedir para os senhores encaminharem suas considerações finais, que nós estamos batendo no nosso teto. Passou rápido os 20 minutos, hein? Passou, mas é muita história, né? Tá ótimo. Não, mas é interessante até os órgãos, se tratando da agricultura, até os órgãos que são responsáveis pela política da classe tem que olhar a respeito dessa capacidade de absorção do arroz mesmo. Né? E essas atividades, tanto o arroz quanto o soja, são cíclicos, né? Então tem que haver essa sensibilidade para vislumbrar qual é o período, mas é difícil. Vamos voltar para a pecuária lá. Seu César, então, para assim... Não vão se complicar com os arrozeiros depois, hein? Os arrozeiros são bravos. Por isso que eu não dou no pitaco ainda. Então, seu César, lhe agradecer muito o bate-papo, não tenho dúvida que muitos aprendizados, todos que vão nos ouvir e ver, vão tirar. Foi muito agradável esse bate-papo. E queria que o senhor comentasse aí a sua mensagem final, já desse uma baita de uma sugestão em relação a isso. Abram um olho para os negócios que são subsidiados, né, e que tenham um crédito muito longo, como construir isso de forma mais saudável, que custo tem isso. Mas a sua mensagem aí, como o que o senhor enxerga para frente aí, e misture um pouco no que o senhor enxerga para frente, um recado para as novas gerações, por favor. O que a gente observa, né, seu Pedro, é que quem atinge um nível de maturidade dentro de qualquer atividade são todos aqueles que conseguem atingir um nível de independência, de não dependência de financiamentos, de dinheiros de terceiros. Eu acho que o objetivo maior, tanto quanto o crescimento do produtor, é no sentido de se tornar independente, de se tornar suficiente na atividade e de ter essa independência e trabalhar com dinheiro próprio. Esse aí é o primeiro passo para conseguir dar outros avanços. Né? Essa relação de dependência muito grande, isso aí prejudica e limita muito a capacidade de decisão. E aí o senhor falou em termos de produtividade. Quem quer aumentar bastante a produtividade acaba tendo que investir mais para aumentar, e aí acaba tendo essa dependência. Então, cada produtor deve conhecer o seu próprio negócio, evoluir no sentido de se tornar cada vez mais independente, para que ele tenha uma condição de ser senhor do seu negócio, de poder decidir de forma independente, madura, e de fazer escolhas, senão ele vai ser arrastado. Perfeito? Pedro Rocha Marques. Muito bom, seu César. Olha, isso aí, estamos aprendendo a lidar com isso aí, mas acho que essa mensagem vai dar um corte, hein, Paulo André? Vai, já estou anotando mentalmente aqui alguns. Beleza, eu, da minha parte, agradeço mais uma vez e passo a bola para ti, Paulo André, para a gente poder finalizar esse rico episódio. Vou pedir para o seu César aí dar a sua despedida aí. Obrigado, seu César, por ter nos parado o seu trabalho para conversar com a gente, né? Porque a gente sabe que tempo, ainda mais um dia que nem hoje aí, que choveu por aí? Aqui deu uma chuva linda, né? Parece que deu as coisas para... Choveu. Mas diferente do que o senhor está dizendo, aí eu não parei meu trabalho. Meu trabalho é esse, de conquistar amigos e conseguir, de certa forma, influenciar pessoas, né? E cooptar cooperação. E eu tenho nos senhores aí, no seu Pedro, né? Pessoas amigas, pessoas que estão juntos com a gente, né? Sempre procurando melhorar. E isso aí nos enriquece todo dia, né?
Então, eu não estou, de forma alguma, eu estou crescendo hoje um pouco aí com os senhores. Vou terminar esse podcast maior do que eu iniciei. Mas isso é uma honra demais para mim. Bom, então a gente encerra por aqui essa conversa boa. A gente sabe que teria muitas histórias para contar. Quem sabe num momento futuro a gente consiga ouvir e ampliar essa conversa, né? Então fica o nosso convite para os amigos aí nos acompanharem nas nossas redes sociais, né? Nesses episódios lá no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast. Fica o convite para também acompanharem o TikTok e o Instagram do Horizonte Agrocast, nas 2 redes sociais que nós repercutimos os nossos episódios, aí, trechos dos nossos episódios para a gente, porque tem muita coisa que a gente pode reaproveitar e dar um destaque especial aí nessa conversa tão rica, nessas conversas tão ricas que a gente tem tendo. Então fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, a Veterinária Marca e Sinal, de Itaqui, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Esperamos lá, eu sempre faço esse convite, né? Esperamos a todos que mande seu comentário, mande sua mensagem nas nossas redes sociais. A gente quer saber também o que as pessoas que estão nos acompanhando, apesar dessa conversa que a gente tem aqui por fora, com as pessoas aí encontrando no dia a dia, a gente gosta também de receber, pode receber também lá pelos nossos canais aí todas as mensagens, a repercussão, o que vocês estão achando deste projeto aí que está recém começando. Este é um projeto da Pecuária PRM. Agradecemos a todos pela sua audiência e convidamos a nos acompanhar nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá!